Graça e paz a todos os amados irmãos. Espero que todos estejam bem, que tenham um bom dia, uma semana abençoada pelo Senhor. E iniciamos a nossa meditação dessa semana no texto que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 em diante, que é a cura de um menino, que diz assim: Quando Jesus e os seus discípulos se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus, virando-se ao pai, perguntou do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que então respondeu Jesus: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus então respondeu a eles: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Esse é um texto conhecido que está nos três evangelhos, cada um relata o mesmo fato com pequenas variações, Mateus, Marcos e Lucas, está nos três evangelhos sinóticos. E nessa manhã eu quero rapidamente meditar com os irmãos acerca da nossa maior dificuldade, mesmo especialmente no momento ao qual nós estamos vivendo, que é a nossa falta de fé, a nossa pequena fé, a nossa muitas vezes incredulidade, que impede muitas vezes o Senhor de dele realizar coisas melhores e maiores na nossa vida. Neste caso, neste exemplo, nós temos uma situação onde Jesus estava com alguns dos seus discípulos no Monte da Transfiguração, e quando ele desce do monte e diz no Evangelho de Lucas, que foi no dia seguinte, e ele chega até o sopé do monte, ali existe uma multidão com os outros discípulos que tinham ficado ali naquele lugar, e nessa multidão tem uma grande discussão entre os discípulos de Jesus e os escribas. E então Jesus se adianta e pergunta: O que vocês estão discutindo? E um do meio da multidão se manifesta e diz: Mestre, eu trouxe o meu filho até o Senhor com um espírito mudo que tem atormentado o meu filho desde pequeno, e os seus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Automaticamente,
Jesus exclama. O versículo 19, podemos dizer que ele é base para aquilo que nós vamos meditar nessa manhã. Jesus exclama e o texto original o texto grego dá uma ideia da sensação de Jesus, do coração de Jesus, de desapontamento, de tristeza, onde Jesus exclama dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Esta palavra, esta frase de Jesus, essa exclamação, foi um clamor de Jesus, essa exclamação deixa claro o desapontamento de Jesus com a incredulidade do ser humano. A incredulidade até mesmo dos seus discípulos, que o acompanhava já há algum tempo. Eu imagino também que muitas vezes esse desapontamento acontece com o Espírito Santo, mesmo em nós, em relação à nossa incredulidade e à nossa falta de fé. E Jesus, quando ele diz: até quando terei de suportá-los? É uma tradução boa, mas a ideia da palavra suportá-los aqui tem a ideia de sustentá-los. Jesus estava demonstrando, exclamando essa frase, em relação à incredulidade, à falta de fé, pequena fé, é que eles deveriam entender que ele, sendo o autor e consumador da fé de cada um de nós, ele nos sustenta além daquilo que nós imaginamos, mas nós temos que também depositar a nossa confiança nele, acreditarmos nele, que ele não vai fazer tudo sozinho, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé é em Cristo Jesus. Temos que nos desvencilharmos de tudo aquilo que causa incredulidade no nosso coração e depositarmos a nossa fé inteiramente nele. E é espetacular porque trouxeram então o menino, e quando o menino chega diante do Senhor, o Espírito imediatamente agita o menino e o joga no chão com violência, e o menino começa a espumar, a rolar no chão, e Jesus então se volta ao pai do menino e pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo com o seu filho? E o pai, provavelmente em lágrimas, o pai provavelmente desesperado diz: desde a infância. Muitas vezes ele tem tentado matar o meu filho. E então o pai se volta desesperadamente para Jesus e diz: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, então ajuda-nos. O pai demonstra a necessidade, o desejo da libertação do seu filho, de se desfazer desse problema, mas Jesus, ele dá uma resposta inesperada. Ele se volta para o pai e pergunta ao pai: como assim se pode? Se eu posso? E então Jesus, ele faz, no original, no grego, tem um jogo de palavras aqui que diz assim: tudo é possível que crê. O jogo de palavras é: se pode, tudo pode ser. Jesus está dizendo que pela fé tudo é possível. Pela fé podemos alcançar qualquer coisa, dentro da vontade de Deus, é lógico, dentro dos planos de Deus, é lógico, mas é a fé que move o mundo espiritual, mas também move o mundo material, ao ponto que Jesus retorna a pergunta para o pai dizendo: olha, você está perguntando se eu posso? Tudo é possível, tudo pode ser feito, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino reconhece então essa condição e diz: eu até creio, eu até busco acreditar, mas a minha fé é pequena. Ajuda-me na minha falta de fé. E automaticamente Jesus, vendo todo aquele reboliço, tudo aquilo que a multidão estava realizando, ele olha para o menino e repreende o espírito imundo e ordena o espírito que saia, e o espírito gritando sai do menino, e o menino fica como morto, ao ponto que alguns acreditam que ele estava morto, e Jesus vem, pega o menino pela mão, ergue, levanta o menino e entrega o menino ao pai. E quando isso acontece, todos ficam espantados, com certeza, e a multidão se dispersa,
E os seus discípulos esperam chegar em casa onde eles estavam alocados, e então, chegando ali, eles perguntam para Jesus em particular, para não passar vergonha em público, eles perguntam em particular, porque entenderam a resposta de Jesus para o Pai: tudo é possível àquele que crê. E então eles perguntam: mas por que nós não podemos? Por que nós não conseguimos alcançar? Por que nós não conseguimos libertar o menino? E automaticamente Jesus responde: porque essa condição, porque essa situação é somente através de oração. Aqui Jesus lança uma base, Jesus lança um meio de vida, que é a oração. E nesses dias nós estamos sendo provados em relação a isso. Nós estamos sendo provados em relação à nossa vida de oração. A nossa vida de oração proporciona um crescimento espiritual, um crescimento de fé. Então, continue crendo, continue depositando a sua fé em Cristo Jesus, mas não desperdice esses momentos. Ore, busque a Deus, ore com mais constância, ore com mais empenho, ore, busque a Deus, porque através da oração outros tipos de dificuldades serão sanados através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então a nossa maior luta é contra a nossa própria incredulidade. E uma das ferramentas para combatermos a incredulidade é a comunhão com Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, através da oração. Deus te abençoe, Deus te guarde. E neste foco, nessa condição, buscamos orar e buscar a Deus, e cremos que verdadeiramente acreditamos no que o Senhor Jesus diz, que tudo é possível ao que crê, e tudo é possível àquele que o busca em oração. Um dia abençoado, um dia na sua vida de revelação, um dia de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém.